Débora Alfano, duas notas lamentáveis, vamos falar sobre isso ao longo do nosso programa. Primeiro, a nota lamentável, a decisão do Luiz Fux no discurso de um ano da presença dele como presidente do Supremo, vai ficar mais um, fica até setembro do ano que vem, fez toda aquela lereia, toda aquela discussão sobre os desafios políticos institucionais do Supremo neste momento de menos, vamos falar disso, sabe? Reacendendo aquela chaga das brigas pós 7 de setembro, precisa dar uma acalmada. Acalma, Luiz Fux, calma, precisamos baixar a bola geral, senão reacende a chama da briga entre os poderes. Não foi legal, vamos falar sobre isso. Também, outra nota lamentável, essa muito pior. A mulher do presidente da Câmara. A mulher do presidente da Câmara, o Arthur Lira, virou secretária adjunta da representação estadual do governo de Alagoas, de onde é o Arthur Lira, não, de Roraima. Não é nem vizinho, não é nem do estado vizinho, de Roraima. Aí ela vai trabalhar em Brasília, representando o estado de Roraima. E eu falava Roraima antes de morar em Brasília, depois que vivi em Brasília, todo mundo fala Roraima lá. Eu passei a falar Roraima. Então, se alguém achar esquisito, é porque eu vivi em Brasília. Ela representa o estado de Roraima. Secretária adjunta de representação estadual do governo de Roraima no Distrito Federal. Ela não deveria aceitar o cargo. Tem um preço a pagar e toda a família paga o preço quando existe alguém que representa um poder deste jeito. Ele é o presidente da Câmara. Ela pode ter um pleito, por exemplo, ligado à Câmara, o Estado pode ter. E como vai ficar? Não, ela não entra. Cria um conflito. Ela tem direito a ter uma carreira. Como seria o contrário? Se a Simone Tebet, que tentou ser presidente do Senado, tivesse um familiar, ele ia ser representante do estado de Roraima? Ia ser legal? Não pode, não é uma discussão machista aqui. Agora, a família toda paga o preço pelo poder daquele que se destaca mais. A família Bolsonaro deveria ter esse cuidado. A família Arthur Lira, a família Lira tem que ter esse cuidado. E não tem. Ela já trabalhava no gabinete do marido, quando ele era deputado estadual. Problema isso, deu confusão. Denúncia de que ela era funcionária fantasma e agora ela vai para a representação do estado de Roraima. Não faz sentido, não deveria fazer. Mas eu queria aqui, e nós vamos falar sobre esses assuntos, chamar a atenção para o seguinte, eu quero voltar ao discurso do presidente na ONU, mas não para falar do discurso do presidente da ONU, mas para discutir um pouquinho sobre o propósito daquilo que ele disse. Voltando no tempo, em 1823, Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte para ter a primeira Constituição brasileira, que sairia em 1824. Montou a Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte começou a tomar decisões que o incomodaram, limitaram o poder dele. Aí ele foi lá, dissolveu a Assembleia, invadiu, botou os militares lá dentro, invadiu o plenário, prendeu deputados, deportou deputados. Foi uma confusão. Aí pegou 10 brasileiros amigos dele e fez a Constituição, que não foi promulgada, portanto, não foi um ato do Poder Legislativo, foi outorgada pelo Dom Pedro. Esses são os fatos. Mas quando você vê pelo discurso, Dom Pedro faz um discurso no dia 3 de maio de 1823, em que ele diz: é hoje o dia maior que o Brasil tem tido, dia em que ele, pela primeira vez, começa a mostrar ao mundo que é império e império livre. O grande dia para esse vasto império que fará época em sua história, está junta a Assembleia para constituir a nação. Então ele deu à Assembleia o poder para constituir a nação, como ele disse, e depois ele vai e manda invadir a Assembleia e dissolve tudo. Então, o Dom Pedro das palavras é um Dom Pedro impressionante nesse ato. O Dom Pedro dos atos é um Dom Pedro intolerante. Não, assim eu não quero, assim eu não vou topar. Mas, quando ele falava o que falava, e explicou porque montou, e depois explicou porque dissolveu,
O Brasil tinha uma imprensa incipiente. Até 1821 ela sofria censura prévia. 1823 é uma imprensa engajada. Seria como se fossem os blogueiros de hoje. Muitos dos blogueiros de hoje. Engajada, opinativa. Não tinha um levantamento profissional, repórteres, vamos apurar os fatos. Não tinha isso. Não existia. Existia opinião, pancada. Então, o Dom Pedro podia falar o que ele bem quisesse. Era diferente. Ele estava protegido por um sistema que não tinha checagens. 200 anos depois, 2021, tudo o que um presidente fala é checável. Então, quando o presidente diz as coisas que disse e tudo pode ser checado, quando ele fala algo que não tem amparo nos fatos, em 10 segundos todo mundo apura. Dá duas fuçadas, se é que já não sabe de cabeça, porque leu, acompanhou, e logo diz, isso aqui não é verdade, esse dado é impreciso, esse critério para cálculo de desmatamento é parcial, confronta o presidente com a ciência, mostra que ele está confrontando a ciência. Não adianta o presidente falar que a ciência e a imprensa vão pagar o preço pelas escolhas, falando do tratamento preventivo. Toma pau de tratamento preventivo, porque é tudo bobagem. Porque não funciona, porque não para em pé. Então a pergunta é, por que, sabendo que não é o Dom Pedro, sabendo que a imprensa é livre, sabendo que tudo será checado, ainda assim ele fala? É uma decisão que não tem lógica se a gente não aceitar que ele só está pensando no ano de 2022. Que ele só está pensando em manter o seu grupo animado. Grupo esse que sabe que as coisas que ele está falando não param em pé, mas querem que ele seja o candidato à reeleição. Não querem que ganhe outro candidato, o que é absolutamente normal. Mas um presidente que acha que pode falar o que quer e depois se irrita porque aquilo que ele disse não para em pé e isso é demonstrado rapidamente, no mesmo dia, ele foi ridicularizado em vários idiomas, em vários países, por imprensas de vários lugares, que não são engajadas. Ou vai dizer que alguém na imprensa americana é petista. Sabe? Não tem sentido. Está no bolso. A imprensa inglesa está no bolso do PSOL. Né? Não tem cabimento um negócio desse. Então beira o patético dizer coisas que não param em pé, em vez de simplesmente fazer uma reflexão sobre o momento atual, coisa que ele não fez. Ele não fez uma reflexão sobre o momento atual. Tirando o lado bom, que foi chamar o investidor, o resto que tem ali, e que é uma enganação, números que não param em pé, o Brasil é um destaque entre os emergentes, não é. Se é um destaque negativo, que nos envergonha. Não é legal ser um destaque negativo. Não é legal sair de uma Assembleia Geral da ONU menor do que a gente entrou. O Brasil mais desmoralizado. Porque o seu representante maior resolveu brincar. Brincar de não usar máscara, brincar num encontro com Boris Johnson, o ministro da Saúde dando dedada, o ministro das Relações Exteriores fazendo arminha. Quer dizer, 50 pessoas numa comitiva para não fazer nada. Não tinha nada para fazer. Não tinha ninguém com quem falar. Talvez tenham levado 50 para poder ter com quem falar. Eles próprios ficam ali. Aí como eles vão cansar, se forem só meia dúzia, leva logo 50. Então é um custo absurdo, é um desperdício, é uma inutilidade, é uma vergonha ver ministros fazendo o que fizeram. Mas o recado que fica é uma visão imperial, segundo a qual a voz oficial é o único contato das pessoas com os fatos. E, definitivamente, as pessoas não travam contato com os fatos por meio dos discursos oficiais. Isso vale para o presidente americano, presidente argentino, né? Francês, primeiro-ministro inglês. Ninguém se vale da palavra oficial para tirar suas conclusões a respeito da realidade. E quem se vale da palavra oficial faz isso por opção, porque existe a imprensa livre, existe a imprensa profissional,
Dá para saber o que tem de verdade na palavra presidencial e o que tem de empulhação, de fake news. Não é mentira, é fake news. Sempre bom a gente reafirmar a diferença entre uma coisa e outra. Mentira é algo que simplesmente não é a verdade. Pode ser um engano de quem proferiu aquela mentira. Fake news é algo deliberado. O propósito é empulhar e enganar a audiência. Quem ouve tira uma conclusão equivocada, porque quem falou, quem deu a mensagem, passou propositalmente uma mensagem falsa. Então é diferente de erro, mentira. Falamos já disso aqui, mas é sempre bom a gente reafirmar. E o presidente da República, ao fazer um discurso repleto de fake news, deve partir do princípio de que ele está em 1823, quando pode dizer o que bem entende, e se nada der certo, vai lá e dissolve, vai lá e desmonta, vai lá e desfaz. Chama o brigadeiro, no caso era um brigadeiro, que foi lá, entrou no plenário e dissolveu. Ah, eu convoquei, eu dissolvo. Não é assim que funciona. Então eu resolvo fazer um discurso e depois me irrito porque a imprensa não compra um discurso furado, esfarrapado, cheio de enrolação, cheio de empulhação. Só pode realmente estar pensando que vive há 200 anos. Então, Dom Pedro era mais contemporâneo do seu tempo do que o presidente Jair Bolsonaro do seu, do nosso. A gente não aceita esse tipo de coisa. Então, mais do que as palavras, tem uma atitude por trás. Lembrar, e isso vale para o presidente Bolsonaro, vale para os governadores, vale para os prefeitos, vale para os presidentes de empresa, vale para todos nós. Tudo aquilo que a gente diz tem como checar hoje em dia. O diretor da Prevent Senior ontem, que se ferrou na CPI, porque foi pego fazendo lambança. Não deu para mentir tudo o tempo todo. Foi obrigado a admitir a certa altura que a forma como ele preenchia, ou como o Prevent Senior preenchia as mortes na sua rede hospitalar, escondia a Covid. Manipulação. Ficou claro. Não foi ninguém que falou, não. Foi ele. Ele admitiu. É evidente, confrontado com a realidade, com a reportagem da revista Piauí que mostra como morreu o médico Antônio Wong, como morreu a mãe do Luciano Hang, não foi no caso a Piauí que mostrou, e que a Covid não aparece, mas os dois foram internados por Covid e os dois morreram por causa da Covid. Então a empulhação não dura. Então o presidente tem que ter clareza disso. Não tendo, vai sempre amargar o que está acontecendo hoje. Aumento da impopularidade, diminuição do número de pessoas que concorda em sustentar o seu nome, seu governo, sua candidatura, pelo simples fato de que a maior parte da sociedade gosta da verdade. Porque a mentira é contra os mais pobres, a mentira é contra a sociedade. A mentira só funciona para o mentiroso. A mentira, a empulhação, a enganação, no caso a fake news, só funciona para o difusor da fake news. É isso que precisa ficar claro. Não há uma lógica por trás disso. Há um desejo. Esse desejo do presidente não para em pé. Estão aí os números para amparar isso que a gente diz e desamparar qualquer projeto que não esteja embasado na verdade.